Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Efésios, ou a carta de Paulo dirigida aos Efésios. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos já a introdução, que é o capítulo 1, nós vimos isso no outro vídeo, e hoje nós vamos estudar a vida em Cristo, que começa no segundo capítulo. Nós não vamos terminar hoje, mas nós vamos ver esta parte. Depois nós temos mais algumas outras partes, com a unidade do corpo de Cristo, os padrões pessoais, os relacionamentos e a conclusão. Dentro da vida em Cristo, nós separamos em 4 assuntos esta parte, estes capítulos que tratam da vida em Cristo. Uma nova vida a partir da morte, a reconciliação entre os judeus e os gentios, o privilégio da proclamação do Evangelho e a oração renovada. Então vamos lá, vamos ao primeiro tópico. A nova vida a partir da morte. O que Paulo está tentando nos explicar aqui? O que Paulo nos esclarece aqui? Ele diz na passagem o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Importante, então, isto aqui. O que ele está falando em relação à morte? O que significa esta morte? Esta morte é uma morte espiritual. É a perda de uma vida espiritual. É a perda de uma vida em comunhão com Deus, porque nós estamos escravos do pecado. Quando nós estivermos escravos do pecado, quando nós estivermos ligados ao pecado e sumissos ao pecado, significa que nós não temos comunhão com Deus, nós não estamos em paz com Deus, nós não estamos em comunhão com Ele. E, portanto, a nossa vida espiritual não é uma vida, porque nós estaríamos mortos para a vida, ou seja, nós não teríamos uma vida espiritual. É como se nós estivéssemos mortos. Quando ele fala em andar no pecado significa esta ideia de estar no mundo e estar andando de acordo com o pecado que está operando no mundo. Então, o mal, diz Paulo, ele opera no mundo. É ele que vai agir no mundo. A natureza má desta atividade, deste espírito mal, ele vai agir sobre o homem, na atividade do homem, na vida do homem, nos desejos dos homens e no corpo, fazendo com que ele ande não em santidade, não em correção, mas ele ande desviado, ele ande longe da comunhão com Deus. Por isso que ele fala andar no pecado. Então, este andar no pecado é o andar contrário a Deus, é o andar não em sintonia, não em comunhão com Deus. Portanto, andar no pecado. E era esta a nossa circunstância, era esta a nossa situação. A situação que nós estávamos antes de nos encontrarmos em Cristo é um andar em morte, é um andar no pecado, é estarmos mortos. E pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele nos vivifica, ou seja, ele transforma esse nosso andar em morte, essa nossa morte espiritual em vida, por graça, por misericórdia, por amor. Então ele diz, que Deus,
pela sua imensa, pela sua grandiosa misericórdia, ele vai nos livrar dos pecados, ele vai nos restaurar. É uma restauração. Como assim restauração? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Porque o pecado veio ao mundo por uma ação, por uma atitude lá no paraíso pelo velho Adão. Então, quando o pecado entra no mundo, quando ele começa a influenciar as pessoas, quando ele começa a submeter as pessoas ao seu poder, nós temos aqui uma vida decaída ou uma morte, um andar no pecado. Mas Deus restaura esta comunhão que nós tínhamos antes do pecado imperar no mundo. Mas ele faz isso por graça, ele faz isso por amor, ele faz isso por misericórdia. Então, a partir desta morte, nós somos salvos e nós somos remidos, ou seja, ocorre um perdão dos nossos pecados, há uma remissão dos nossos pecados. E neste caso, nós podemos agora usufruir das bênçãos de Deus em Jesus, que foi o autor da nossa salvação lá na cruz do Calvário. Então, como Jesus, novo homem, uma nova criatura, alguém que trouxe para nós salvação, nós também nos tornaremos novas criaturas, porque nós deixamos o velho homem, nós deixamos a vida de pecado para entrarmos numa nova vida, como novas criaturas, a imagem e semelhança de Jesus, o novo Adão. E nos ressuscitou, diz Paulo, juntamente com ele. Então veja, quando Jesus morre, ele vai completar a sua obra. E ele agora é ressurreto. Quem ressuscita Jesus? Deus, pelo poder de Deus, ressuscitado está Jesus. E junto com Jesus, nós somos ressuscitados também. Como Jesus, ele ascende aos céus, nós também estaremos assentados nas regiões celestiais. O que ele quer dizer com essas regiões celestiais? Nas regiões mais puras, nas regiões mais amplas, nas regiões mais altas. Então, o que nós temos aqui é que, ao sermos ressuscitados com Jesus, nós vamos ter acesso a regiões celestiais em Cristo Jesus, porque foi Ele que fez a nossa salvação e foi Ele que ressuscitado foi por Deus. E Ele continua, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, como Jesus fez isso naquela época, até hoje nós sentimos então todas as bênçãos, toda a benignidade, toda a graça, toda a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E isso faz com que nós recebamos as abundantes riquezas da graça de Deus. Que são essas abundantes riquezas? Nós não temos uma ideia real. Isto é muito mais do que nós imaginamos, é muito mais do que nós possamos pensar, é muito mais do que nós possamos imaginar que exista. Então, é além daquilo que nós, com os nossos olhos carnais, podemos imaginar. É muito maior, é abundante riqueza. E Deus é o dono de toda a riqueza e, portanto, Ele nos dará em abundância, tanto espiritualmente quanto fisicamente, das suas riquezas. E ele continua, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que não tem o que eu faça, não existe obra, não existe atividade, não existe ação que me dê salvação. A salvação veio por meio do amor e da misericórdia de Deus. E eu preciso demonstrar fé em Jesus, fé em Deus, para que eu tenha participação na salvação. Não é coisa que eu faço, porque eu não vou me gloriar de mim mesma, porque é algo que eu recebi sem merecer, porque é por fé, não é por obra. E aí ele fala, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então o que acontece aqui? Nós não somos mais daqueles de Adão, por cuja vida chega o pecado ao mundo. Nós somos agora por Jesus. Jesus, uma nova criatura, um novo homem, um homem que trouxe para nós salvação, que nos afasta do pecado, que faz a remissão dos nossos pecados, que nos aproxima de Deus, que tira a mácula do pecado de sobre nós por conta do seu sangue que foi derramado na cruz. Então nós somos agora feitura sua, ou seja, nós somos feitos à imagem de um Cristo Jesus, um Cristo que veio para as boas obras, um Cristo que veio para mostrar que existe um novo homem, não um homem como um homem de pecado como Adão, mas uma nova criatura, uma criatura para as boas obras, as obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então nós não estamos mais andando no pecado. Nós não estamos mais andando num mundo que é dominado pelo pecado. Nós estamos andando num mundo que é um mundo de graça, que é um mundo de benefícios, que é um mundo de riquezas abundantes, porque nós somos feitura sua. Nós nos transformamos agora à imagem e semelhança de Cristo, para que nós possamos realizar as obras de Cristo, as obras que Deus preparou para nós. Uma segunda explicação que Paulo nos dá neste capítulo é essa reconciliação entre judeus e gentios. Como assim uma reconciliação? Muito bem. Olha o que Paulo diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Como assim eu estava longe e agora eu cheguei perto? Como assim? Não dá para entender? Dá. Então vamos lá. Antes de Jesus fazer a sua obra, o que existia eram dois povos. Um povo que eram os judeus, que era o povo de Deus, que havia sido separado, criado, desenvolvido, formado para a honra e a glória de Deus. Os judeus têm toda uma história de comunhão com Deus. Esta comunhão, esta história de proximidade com Deus não acontecia com outros povos. Estes outros povos eram chamados gentios. Então, em relação à comunhão com Deus, nós tínhamos dois povos. Um povo que estava próximo de Deus, que era o povo de Deus, os judeus. E um povo que não era próximo de Deus, que não era o povo de Deus, que eram os gentios. Acontece que
quando Jesus veio, ele aproxima a todos. Os que já estavam próximos, ele aproxima ainda mais de Deus. E os que não estavam próximos, como os gentios, ele vai trazer para junto dos judeus. Então, este propósito de Deus é o propósito de, pela morte de Jesus na cruz, ele trazer para próximo vós que antes estáveis longe. Quem é que estava longe? Os gentios, nós que não somos judeus, para perto, para junto dos judeus. Então, o que ele faz agora é uma aliança. Deus faz uma aliança não só com os judeus, porque antes, no Velho Testamento, na Velha Aliança, havia uma aliança com um povo específico que era o povo de Deus, que eram os judeus. Agora, esta aliança é uma aliança mais ampla, é uma aliança que atinge mais pessoas, é uma aliança muito maior que vai trazer aquelas pessoas que estavam longe para perto de Deus. Como isso? Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo, nós fomos aproximados, nós fomos chamados à união com Deus através da sua morte, através da morte de Cristo. Então, isto se dá pela fé. A fé vai nos trazer comunhão com Deus. Os privilégios, as oportunidades, toda aquela aliança, toda aquela consequência da aliança que era para os judeus, agora foi estendido para nós, para aqueles que não eram da aliança antiga, para aqueles que não eram do povo de Deus, agora estamos aproximados da graça de Deus. Nós podemos experimentar do privilégio, da oportunidade de sermos povo de Deus, de sermos adotados como povo de Deus. Isto, com a morte de Jesus na cruz, os nossos pecados foram remidos, foram apagados, foram perdoados. E quando o pecado é retirado, quando o pecado é remido, quando o pecado é afastado, nós temos a paz. A paz é a significância de podermos nos aproximar de Deus. Quem estava longe agora pode chegar perto. Mas como é que nós chegamos perto de um Deus santo? Se nós somos pecadores, nós precisamos ver os nossos pecados perdoados. Como isto é feito? Isto é feito pela morte de Jesus, pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, agora não existe mais o que é judeu, o que é gentio. Não existe mais o que é puro e o que é impuro, porque os gentios eram considerados impuros. E tudo que se relacionasse aos gentios era considerado impuro, cerimonialmente, religiosamente, espiritualmente, era considerado impuro. Tanto isto é que, se o amado lembra, para entrar no templo existiam vários pátios. E o pátio mais externo era o pátio dos gentios. Os gentios não podiam passar dali. Os gentios não podiam se achegar mais próximo de Deus. E à medida em que nós iríamos nos aproximando do Santo dos Santos, um número menor de pessoas podia entrar, até que somente o sumo sacerdote, num dia especial, podia se achegar ao Santo dos Santos, lá onde estava a presença, a glória de Deus. Hoje não é mais assim. Não há mais pureza ou impureza, não há mais judeu e gentil. Hoje existe um povo de Deus que é reunido, que é aproximado por Jesus, pela morte de Jesus na cruz. Então, veja o que ele diz aqui. Paulo fala, pois ele está falando
de Cristo. É a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, que agora é o povo de Deus, e destruiu a parede de separação, aquela mureta onde os gentios não podiam se achegar. Ela foi destruída, destruiu a parede de separação, o véu do templo se rompe, a barreira de inimizade que estava no meio, porque Deus não podia admitir um pecador chegando perto dele. Agora, através da remissão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo na cruz, nós não temos mais este pecado sobre nós e, portanto, não existe mais inimizade. Por isso nós temos paz, porque a cruz reconciliou o pecador com Deus, porque ele deixou de ser pecador, ele não tem mais pecado. Então não há mais separação. Então a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É por isso que nós podemos hoje nos achegarmos ao trono da glória. É por isso que nós podemos hoje nos achegarmos a Deus e dizermos assim: Abba, Pai, Paizinho, eis-me aqui. A pedra angular, agora Paulo fala de uma pedra angular. A pedra angular já havia sido citada antes, lá em Salmos 118, 22. Ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que é uma pedra angular? Nós já tivemos oportunidade de falarmos sobre isso, mas é bom lembrarmos. Uma pedra angular é uma pedra que se coloca como fundamento de qualquer construção. Ele fica na fundação do edifício e ele dá sustentação ao edifício. É uma pedra a partir da qual um edifício é construído. Toda a construção ela é feita por sobre esta pedra, que é a pedra angular. Ela é chamada assim porque ela ficava num ângulo. É uma pedra de fundação. E no Salmo 118, 22 diz que esta pedra havia sido rejeitada pelos construtores. Mas é desta pedra que agora se edifica o novo edifício. Um edifício em honra e glória a Deus. Este santuário, este lugar que é o Santo dos Santos, que é o lugar de habitação de Deus, ele se abre para nós. Hoje nós somos este santuário, a nossa vida é este santuário. Aquilo que estava antes no tabernáculo, aquilo que estava antes no Santo dos Santos do templo, né? Agora é a nossa vida, por obra e graça de Deus, pela obra, pela morte de Jesus na cruz. Mas nós só podemos fazer parte desse edifício, nós só podemos ser o Santo dos Santos, lugar de habitação de Deus, se nós estivermos fundamentados numa pedra angular, numa pedra de fundação. Que pedra angular é esta? Você só será, meu amado, lugar de habitação de Deus, onde do teu interior flui o Espírito Santo, onde do teu interior flui as bênçãos e a graça de Deus, né? Se você estiver fundamentado na pedra angular. A pedra angular, aquela pedra que foi rejeitada e que agora está sendo usada como fundação, é Jesus Cristo. Então, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor.
e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, amados. Bons estudos.